Seja bem-vindo ao podcast Conexões de Esperança. Este áudio é reprodução de leituras e reflexões diárias matinais de textos de Ellen White, feitas pelo pastor Carlos Alvarenga por videoconferência, através do aplicativo Zoom e transmitidas ao vivo pelo canal Conexões de Esperança no YouTube. Nosso desejo é que sua experiência com Deus seja enriquecida com o que você vai ouvir a seguir. Nesse dia, as nossas considerações estão baseadas no capítulo 40 do livro O Desejado de Todas as Nações. Neste capítulo nós lemos assim: Sentado na relva da planície, ao crepúsculo de uma tarde de primavera, o povo comeu do alimento que Cristo provera. As palavras por eles ouvidas naquele dia soaram-lhes ao ouvido como a voz de Deus. As obras de cura que presenciaram eram tais que só o poder divino as poderia realizar. Mas o milagre dos pães tocou a todos naquela vasta multidão. Todos participaram de seus benefícios. Nos dias de Moisés, Deus alimentara Israel com o maná do deserto. E quem era este que os alimentara naquele dia, senão aquele de quem Moisés tinha profetizado? Poder algum humano poderia criar de 5 pães de cevada e 2 peixinhos alimento bastante para saciar milhares de criaturas famintas. E disseram uns aos outros: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Durante todo o dia, essa convicção se robustecera. Aquele ato que tudo coroou é a afirmação de que o longamente esperado libertador se acha entre eles. As esperanças do povo vão subindo de ponto. É este aquele que há de tornar a Judéia um paraíso terrestre, uma terra que mana leite e mel. Pode satisfazer todo o desejo. Pode derribar o poder dos odiados romanos. Pode libertar Judá e Jerusalém. Pode curar os soldados feridos na batalha. Abastecer exércitos inteiros de alimento. Conquistar as nações e dar a Israel o domínio longamente ambicionado. Em seu entusiasmo, o povo estava disposto a coroá-lo imediatamente rei. Vem que ele não faz nenhum esforço para atrair a atenção ou para conquistar honras para si. E temem que não venha nunca reclamar seus direitos ao trono de Davi. Consultando-se entre si, concordaram em apoderar-se dele por força e proclamá-lo rei de Israel. Os discípulos unem-se à multidão em declarar que o trono de Davi é a legítima herança de seu mestre. É a modéstia de Cristo, dizem, que o faz recusar esta honra. Mas Jesus vê o que está em andamento e compreende como eles não o podem fazer o resultado desse movimento. O plano devia ser impedido sem demora. Chamando os discípulos, Jesus ordena-lhes que tomem o barco e voltem imediatamente para Cafarnaum, deixando-o para despedir a multidão. Nunca antes uma ordem de Cristo parecera tão impossível de cumprir. Os discípulos haviam esperado por muito tempo por um movimento popular para colocar Jesus no trono. Não podiam suportar a ideia de que todo esse entusiasmo viesse a dar em nada. Cristo manda então a massa que se disperse. E tão incisiva é a sua maneira que não lhe ousam desobedecer. Quando a sós, Jesus subiu ao monte para orar à parte. Durante horas, continuou a suplicar perante Deus, não por si mesmo, mas pelos homens. Eram aquelas orações. Em angústia e lutas de alma, orava pelos discípulos. Os discípulos não partiram imediatamente segundo as instruções de Jesus.
esperaram algum tempo na expectativa de que ele se lhes viesse juntar. Com o coração insatisfeito, deixaram a Jesus, mais impacientes com ele do que nunca. Murmuravam por não lhes haver sido permitido proclamá-lo rei. Acusavam-se por terem tão prontamente submetido-se às suas ordens. Raciocinavam que houvessem sido mais persistentes e teriam talvez conseguido o seu desígnio. A incredulidade se estava apoderando de seu espírito e coração. Cegava-os o amor à honra. Assim, raciocinavam os discípulos, até que trouxeram sobre si mesmos grande treva espiritual. A lembrança daquele dia precioso, glorioso, deveria tê-los enchido de fé e esperança. Houvessem, da abundância de seu coração, estado a conversar entre si a respeito dessas coisas e não teriam caído em tentação. Mas tudo esqueceram. Achavam-se em meio das turbadas águas. Violenta tempestade se viera imperceptivelmente aproximando deles, e não estavam preparados para ela. E quando o vento soprou sobre eles, atemorizaram-se. Todos trabalharam para impedir que o barco fosse a pique. Até a 4ª vigília da noite, lutavam com os remos. Então, deram-se por perdidos. Jesus não os esquecera. Nem por um momento perdeu de vista os discípulos. No momento em que se julgavam perdidos, o clarão de um relâmpago revela-lhes um misterioso vulto que deles se aproxima, vindo sobre as águas. Não sabem, todavia, que é Jesus. Consideram um inimigo. Apodera-se deles o terror. Afrouxam-se as mãos, o barco ondula ao sabor das ondas e gritam atemorizados. Jesus avança, como se lhes quisesse passar adiante. Reconhecem-no, porém, e clamam por socorro. Seu amado mestre, volve-se, sua voz acalma-lhe os temores. Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Pedro ficou fora de si de alegria. Como se ainda mal pudesse crer, exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. Olhando para Jesus, Pedro caminha firmemente como satisfeito consigo mesmo. Porém, volta-se para os companheiros do barco, desviando os olhos do Salvador. O vento ruge. As ondas encapelam-se alterosas e interpõem-se exatamente entre eles e o Mestre. E ele teme. Por um momento, Cristo fica de oculto e sua fé desfalece. Começa a afundar. Mas, ao passo que as ondas prenunciam a morte, Pedro ergue os olhos para Jesus e brada: Senhor, salva-me. Jesus segura imediatamente a estendida mão, dizendo: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Andando lado a lado, a mão de Pedro e da do Mestre entraram juntos no barco. Mas Pedro estava agora rendido e silencioso. Nenhuma razão tinha de se vangloriar. Quantas vezes, ao sobrevir-nos aflição, fazemos como Pedro? Olhamos para as ondas, em lugar de manter os olhos fixos no Salvador. Jesus não disse a Pedro que fosse ter com ele para que perecesse. Não nos chama a segui-lo para depois nos abandonar. Não temas, diz-nos, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo.
E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Muitas vezes passa pela nossa mente a pergunta: por que Deus não realiza mais milagres? Se Deus tem tanto poder, por que o poder de Deus não se manifesta de maneira mais presente, mais visível, mais abundante? Por que os milagres não se repetem de maneira maior nos dias atuais? Mas o ponto é simples. Os milagres de Deus não acontecem com maior abundância, não porque Deus não os possa fazer, mas porque nós não estamos preparados para os receber. Na nossa condição de incredulidade, de incompreensão da vontade de Deus, nós não estamos prontos para lidar com esses milagres que Deus poderia estar realizando na nossa vida. Aquele dia foi um dia excepcional, inesquecível para todos que ali estiveram. Enfermos foram curados e no final do dia, todos foram alimentados com um milagre que levava as pessoas a relacionarem Jesus como o Messias. Desde Moisés, nunca antes o povo se vira alimentado de maneira milagrosa. Lembraram-se do maná que caiu do céu ao receberem de Jesus o pão e o peixe. Diante dessa manifestação extraordinária, cresceu no coração do povo a esperança de que estavam diante do novo rei. Jesus devia ser proclamado rei. Imagina se tivessem Jesus assentado sobre o trono. Nunca mais teriam problemas. Nunca mais haveriam crises. Nunca mais surgiriam doenças, enfermidades, fome, necessidades, porque Jesus seria a resposta para tudo. Todos os seus problemas estavam resolvidos. Só que Jesus resistia à ideia de assumir um poder temporal. Os discípulos olhavam para Cristo e achavam que Cristo era muito tímido. E agora, com a multidão começando a conversar entre si sobre a necessidade e a possibilidade de tomarem Jesus à força e estabelecerem Jesus como o seu líder, o seu rei, os discípulos se entusiasmam. Eles entram na onda da multidão. Jesus sabia tudo aquilo que estava acontecendo no coração das pessoas. Quando Jesus viu que todos os milagres e maravilhas, ao invés de levar as pessoas para mais perto de Deus, levavam-nas a acertarem entre si, para forçá-lo a fazer aquilo que não era vontade de Deus, com autoridade diz: entrem no barco, atravessem o lago. Os discípulos não queriam atender Jesus, mas não tinham como resistir-lhe à ordem. Entrando no barco, ficaram a aguardar que Jesus despedisse o povo. A multidão ainda tinha expectativas de forçar Jesus a ser o seu líder. Mas Cristo, de maneira bem forte, se impõe e manda que todos voltem para casa. Então, Jesus desaparece do meio das pessoas e vai para o alto do monte para orar. Os discípulos conversam entre si sobre a chance desperdiçada, sobre a oportunidade perdida. Eles não podiam entender que Jesus houvesse jogado fora essa chance. Não muito tempo antes, eles haviam atravessado o mesmo lago e, naquela ocasião, enfrentaram uma terrível tempestade. Mas Jesus estava com eles, dormindo, descansando, dentro do barco. Desta vez,
Eles estavam sozinhos. Vejam o contraste entre a atitude deles e de Jesus. Jesus, no alto do monte, orava. Os discípulos conversavam entre si sobre poder, trono, autoridade, possibilidades políticas. Jesus estava preocupado com o reino dos céus. Os discípulos estavam preocupados com o reino deste mundo. Na preocupação deles com as coisas desta vida, eles perderam a presença de Jesus. Quando os nossos pensamentos se mergulham nas coisas desta terra, nós perdemos de vista Jesus. Quando as nossas preocupações, as nossas ansiedades estão voltadas apenas para o que é material, porque é transitório, porque é passageiro, nós nos esquecemos de Cristo. Perdemos a presença espiritual de Jesus conosco. E sozinhos, sem Jesus, enfrentaram as tempestades da vida. A vida não é tão maravilhosa quanto nós gostaríamos que fosse. Frequentemente, o mar da vida se agita, trazendo sobre nós terríveis tempestades. E tudo surge sem aviso prévio. Foi o que aconteceu com aqueles homens. A tempestade surgiu sem que ninguém pronunciasse que ela viria. E eles, assim como da outra vez, lutavam desesperadamente, tentando sobreviver. Mas tudo era em vão. Todos os seus esforços redundavam em nada. Eles se esqueceram muito rápido de tudo. Se esqueceram rápido demais dos milagres do dia, da outra tempestade que haviam enfrentado e de como tudo terminara. No seu esquecimento, o pânico tomou conta do coração. E assim é conosco também, irmãos. Eu me assusto ao encontrar pessoas que estão há muito tempo na igreja, em pânico, diante das crises da vida. Essa angústia que às vezes domina o coração das pessoas tem uma única razão: é que nós nos esquecemos rápido demais do que Cristo fez por nós no passado, das bênçãos que já recebemos, dos milagres que o Senhor já derramou sobre a nossa vida. Os discípulos achavam que iam morrer. Se esqueceram de Jesus. Mas Jesus não havia se esquecido deles. Jesus estava orando por eles. E na hora da maior necessidade, Jesus veio ao encontro deles. Jesus entrou no meio da tempestade para ajudá-los. Jesus entrou no olho do furacão para socorrer seus filhos. Eu não sei que tempestade você está enfrentando agora. Eu não sei qual a tormenta da sua vida. Mas eu sei que Jesus ainda entra nas tragédias. Jesus ainda entra nas crises para estender a sua mão e atender aqueles que gritam por socorro. O clarão de um relâmpago mostrou aos discípulos Jesus caminhando sobre as águas. Às vezes, irmãos, a gente precisa de um susto para enxergar Jesus. Não seria melhor se a gente enxergasse Jesus sem necessidade disso? Eles veem Jesus com o clarão do relâmpago. Mas, a princípio, tem medo de Jesus. Há muita gente hoje que também tem medo de Cristo. Há muitas pessoas para quem Jesus não é um amigo, para quem Jesus não é alguém íntimo, e por isso tem medo de Jesus. Olham para Jesus como se Jesus fosse um inimigo,
o estraga-prazeres. Tem muita gente hoje fazendo tudo para afastar-se de Jesus, porque acha que Jesus rouba os prazeres da vida. Os discípulos, a princípio, acharam que Jesus era um inimigo. Mas no desespero, precisando terrivelmente de auxílio, eles reconhecem finalmente a presença de Jesus e clamam a Ele. Pedro pede a Jesus que lhe conceda ir ao seu encontro sobre as águas. Jesus atende ao pedido de Pedro. E Pedro, todo orgulhoso de si mesmo, faz o extraordinário feito de pisar sobre a água sem afundar. Mas ao ir ao encontro de Cristo, Pedro deixa que o orgulho o afasta de Cristo e ele começa a afundar. Há uma lição importante para nós aqui, irmãos. Há muitos que estão caminhando para Jesus, mas se perdem porque deixam que a autoconfiança desvie seus olhos de Cristo. Se milagres acontecem na sua vida, não é porque você mereceu mais do que os outros. Se você foi salvo, enquanto outros não é porque os outros eram piores do que você. É porque Deus foi bondoso contigo. Nunca olhe para suas conquistas e se julgue merecedor de alguma bênção. Tudo o que te acontece de bom é porque Deus é bom. Não perca de vista Jesus. Porque se você perder de vista Jesus, você vai afundar. Você vai cair. E vai cair nos mais vergonhosos pecados, porque sem Cristo não temos nada que nos sustente. Essa leitura de hoje impõe-nos alguns pensamentos. Diante de tantas bênçãos e de tantos milagres que Deus derrama sobre a nossa vida, os nossos olhos estão voltados para onde? Para o céu ou para a terra? Para o espiritual ou para as coisas materiais? As bênçãos que Deus nos dá têm nos aproximado da salvação, da vida eterna, ou tem nos feito ambicionar mais e mais das coisas deste mundo? Se estamos fixos nas coisas daqui, nós vamos perder de vista Jesus. E perdendo de vista Jesus, vamos ser vítimas das crises, das tempestades desta vida. E sozinhos nós vamos naufragar. Nossos olhos devem estar fixos em Jesus. As nossas prioridades devem estar no céu. Ah, pastor, mas nós temos que viver nesse mundo, não tem jeito. A gente tem que trabalhar, tem que comprar, tem que vender, tem que pagar as contas, tem que sustentar a família. É verdade. Você tem que estar dentro do barco. Não dá para sair fora do barco, mas permaneça no barco com os olhos fixos em Cristo, mantendo Jesus como centro da vida. Deixe que Cristo controle todas as suas decisões, todas as suas ambições, todos os seus passos, todos os seus dias. Não deixe que os milagres de Deus te afastem dele. Se você apreciou este áudio, inscreva-se no canal para continuar conosco nesta jornada de crescimento espiritual. E se puder, não se esqueça de compartilhar com outras pessoas.